Irmãos e irmãs, assim, numa hora de aperto, no momento de dificuldade, de tensão, no momento em que a gente não sabe muito bem como as coisas vão acontecer, momento em que nós sentimos a necessidade de ajuda, como é bom ter algo em que nós podemos nos agarrar, nos firmar, nos apegar. Esses momentos de dificuldade que cada um já enfrentou à sua maneira, são momentos em que a gente parece estar afundando e que é preciso algo que nos dê firmeza e salvação. Promessas de Deus são firmes, as promessas humanas são instáveis. Essa imagem que eu compartilho com vocês, de uma boia sendo jogada para alguém em momento de grande dificuldade, é uma lembrança de que temos que nos assegurar em algo que nos salva. E esse assegurar, esse estender a mão é uma confiança, é algo em que podemos nos apegar. As promessas humanas são instáveis, são frágeis. Como diz o salmista, somos pó, não há firmeza nisso. Mas as promessas de Deus são firmes. O tempo de advento é um tempo de olhar as promessas, coisas que nós já sabemos, mas que nos alegram, olhar e ver, tudo se cumpriu. E olhar para frente e determinar, tudo também se cumprirá. E essa é a visão que nós temos também diante do mundo e para mais uma celebração de Natal. Nós olhamos para as promessas dos homens, a gente às vezes lembra as promessas tradicionais da política que não se cumprem. A gente vê outras promessas distantes, que são frágeis, e a gente volta a olhar a promessa de Deus. Olhar para o Natal, ou melhor, para o primeiro Natal, é uma maneira de visualizar como Deus cumpriu minuciosamente suas promessas. Vocês sabem, a gente repete, vocês conhecem, muitos de vocês, a Escritura. Quem não lembra bem, eu repito, tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que contam a história de Jesus. O primeiro deles, Mateus, ele foi escrito especialmente para um público que conhecia o Antigo Testamento. João, Lucas, Marcos também fazem referência, mas Mateus é mais enfático. E se a gente olha as primeiras páginas, a história do Natal, Mateus frequentemente cita, conforme estava escrito, e assim aconteceu para se cumprir o que estava escrito. Então a gente olha para o Natal nessa perspectiva, promessas que se cumpriram. E a gente olha para frente nas promessas que se cumprirão. Vejam, aqui está exposto, apenas para a gente visualizar, algumas dessas promessas, bem claramente expostas na leitura de hoje, de Miqueias 5, por exemplo, de que Jesus nasceria em Belém. É muito interessante como isso assim cresce nas Escrituras e na história do Natal, né? Porque Jesus estava profetizado, eu falei, um texto de 700 anos antes, o Messias nasceria em Belém. Não sei se vocês lembram, quando os magos do Oriente, eles viajam para a Palestina, eles vão para Jerusalém, é a capital. Ah, não, mas os escribas disseram é em Belém, é ali que estava escrito, então deve ser lá, e assim aconteceu. E também é muito bonito de avaliar como isso aconteceu, porque José e Maria nasciam em Nazaré, eram de Nazaré, moravam em Nazaré. Jesus depois foi considerado nazareno, porque ele cresceu nas ruas de Nazaré. Então por que Jesus nasceu em Belém? Aí a gente responde, porque o imperador César Augusto decretou uma lei de recenseamento, daí eles tiveram que pegar lá o jumentinho e se deslocar até Belém. Então foi por causa do César Augusto, ele fez lá uma lei. E a gente diz não, porque estava profetizado.
E não interessa se é o César Augusto ou se é um homem humilde do campo. De uma maneira, a promessa se cumpre. Assim a gente observa estas outras situações. Por exemplo, a segunda profecia de que nasceria de uma virgem está em Isaías 7,14. Quando o anjo anuncia para Maria, Maria diz: não, mas isso é impossível, porque eu não sou casada, não tenho relacionamento, sou virgem. Mas assim acontecerá, porque está profetizado. Mas é impossível, para Deus nada é impossível. E as suas promessas se cumprem e se cumprirão. E ali é que nós nos firmamos. Também assim, da mesma forma, nós temos no Natal a profecia de que ele seria um descendente de Davi. Eu coloquei apenas ali, nós não vamos usar, mas apenas para lembrar como Mateus de um lado coloca e como Lucas coloca, mas apontando ambos a lembrança de que era da descendência de Davi, conforme estava profetizado, de uma descendência que lembra tempos eternos, não só um início. Tudo se cumpre. O Natal e as promessas todas se cumpriram. Lá em Zacarias 9:9, fala que ele virá humilde. Vejam a seguir a imagem, reflete tanto quando Jesus entrou num jumentinho em Jerusalém, mas como também ele se dirigiu a Belém num jumentinho. Isso é renovado na cabeça e no coração da Maria. A Maria crê. Ela escuta e diz: sim, isso vai acontecer, eu creio, está profetizado. E aí a palavra do texto bíblico de hoje, o versículo 45, a seguir, está também projetado, diz assim: bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas da parte do Senhor. Bem-aventuradas que ouvem, guardam a palavra e se consolam nela. Porque isso acontece. As promessas de Deus se cumpriram e se cumprirão. E é interessante depois, logo depois que a Maria escuta esta palavra, e que ela tem o cântico de Maria, que até hoje eu não li, mas nós destacamos há pouco no aniversário das servas, quando ela canta aquela palavra: a minha alma engrandece ao Senhor. E ela continua esse canto, ela vai falando sobre as profecias. E eu destaco esta parte do versículo 54 e 55. Maria diz: ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Nada tinha acontecido ainda. O menino não tinha nascido. Eu fico pensando se nessa hora Maria já sentiu no seu corpo e percebeu sobre suas regras que ela tinha ficado grávida, mesmo sendo virgem. Então disse: se cumpriu. Nossa, aconteceu. E ela olha para si, sente o seu corpo e diz: tudo se cumpriu. E quem de nós já não enfrentou as nossas dificuldades, os nossos medos, e de repente a gente sente: Deus está comigo, Deus está me ajudando, Deus está cumprindo sua promessa. E ali a gente encontra a paz e repousa o coração. Quando ele cita Abraão, a história de Abraão é toda uma história de promessas. E eu estou colocando isso para vocês hoje porque a Bíblia inteira é uma história de promessas. E por isso que significa que a relação é por meio da fé. Mas não é uma fé solta, uma fé que está afundando e pega qualquer coisa. É uma fé que se apega naquilo que pode salvar. É por meio da fé, mas não fé em alguma coisa qualquer. A fé na algo sólido, na promessa do nosso Deus. É interessante pensar em Abraão, o nosso Salvador, e a sua fé no nosso Salvador. Gênesis 12,
por exemplo, tem lá a promessa: vai para uma terra que eu vou te mostrar, eu vou cuidar de tudo, uma terra que mana leite e mel. E o Abraão, eu creio, promessa de Deus, eu creio, e ele vai. Depois diz: terás um filho, tua descendência será como as estrelas do céu. Ele crê. Abraão não é perfeito, ele titubeia, ele sente medos, ele procura solucionar do seu jeito, mas ele vê as promessas se cumprirem. Ele achou graça diante de Deus, ele percebeu que Deus proverá. Em algum instante, quando ele estava por sacrificar o seu filho e perguntaram: onde está o sacrifício? Ele sabia, Deus proverá. É uma promessa, é nisso que eu vou me apegar. Tá, mas não está mostrando nada disso, eu vou ter que entregar meu filho. Não, Deus proverá. E em Hebreus 11, quando reflete sobre Abraão, dizia: porque Abraão cria na promessa da ressurreição. Não a ressurreição apenas de um dia, mas que Deus podia fazer qualquer coisa. E ele segue. Ah, como foi difícil subir o Monte Moriá. E aí vem as nossas caminhadas, os nossos enfrentamentos, as fases difíceis da vida que a gente enfrenta. E olha, nossa, como é difícil subir esse Monte Moriá. Mas aí a gente pode olhar e dizer: mas Deus proverá. E Ele providencia, meus irmãos e minhas irmãs. O Deus que cumpriu as promessas, sempre as cumpre. E Ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e vem a promessa, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Promessa. E ainda ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eis a promessa claramente exposta. E desta vida eterna, compartilho com vocês esse texto, 1 João 2, 24 a 25, palavra de Deus. Permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez. 2 pontos. A vida eterna. Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Olhamos para as promessas do advento, que se cumpriram, e olhamos para outras promessas, e nos aquietamos. Se no início eu falei que precisamos nos apegar, quem sabe numa boia de salvação, eu ainda lhes digo que Jesus Cristo é muito mais do que isso. Ele é um corpo, e vejam essa imagem a seguir, ele é um corpo que vai ao nosso encontro. Se antes eu coloquei a imagem da boia, coloquei assim a imagem aqui de um salva-vidas, um guarda-vidas, que não somente fica a olhar e cuidar, mas que entra no mar desta vida, que encarnou-se, que se fez gente, que veio nos tirar destas. Mais do que uma boia jogada, ele é um braço que nos abraça, porque em nossos pecados já estávamos desmaiados no mar desse mundo, mas Ele vem, Ele nos abraça, Ele nos salva, Ele cuida de nós. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É a promessa de nosso Deus, e nós cremos nisso, e crendo nisso, vivemos em paz, em alegria, em mais um Natal. Que assim seja neste momento e em qualquer outra hora de nossas vidas. Amém? Amém.